Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Talk com Gabi. Eu sou a Gabriela Silveira, biomédica esteta, proprietária da clínica Slim Santé e também professora. Estarei aqui com vocês toda semana, mais especificamente toda sexta-feira, para batermos um papo leve, porém bastante importante sobre temas ligados à nossa saúde, qualidade de vida e ao nosso bem-estar. Fiquem comigo que eu já volto. Este episódio do Talk com Gabi tem o apoio da clínica Slim Santé, onde você encontra uma equipe multidisciplinar capacitada para atender diversos procedimentos. Afinal, estar de bem com a vida é saber reconhecer as infinitas razões para ser feliz. Para saber mais, acesse clinicaslimsanté.com.br. Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar aqui sobre um assunto que eu acho super importante e que sempre me pedem para comentar no Instagram, que são algumas dicas que eu gostaria de ter ouvido quando comecei a minha carreira, mas ninguém me disse. Ninguém me disse, mas eu vou dizer para você, jovem profissional que está começando. Antes, convido vocês para me seguirem no meu Instagram, para ficarem ainda mais por dentro dos meus conteúdos. É @doutora Gabriela Silveira. Lá você também consegue entrar em contato comigo, dar sugestões, tirar dúvidas e tudo mais. Agora, vamos às dicas. Bom, a primeira coisa que sempre me perguntam no Instagram é sobre o medo e sobre a insegurança, não somente de começar a fazer os atendimentos como consulta, como os atendimentos também de procedimentos injetáveis da minha área. Então, esse medo é algo muito comum. Poucas pessoas falam, tem algumas pessoas que falam, eu nunca passei por nenhum medo, nunca passei por nenhuma insegurança. Eu acho que medo é um sentimento que nem sempre a gente tem o tempo inteiro. Às vezes você tem o medo por um milésimo ali de segundo e aí ele acaba indo embora. Então, e tem pessoas, que já têm um medo por mais tempo, então a pessoa já acorda pensando, nossa, eu tô com medo de começar, como que eu vou fazer isso? Tô insegura de fazer um atendimento, como que eu vou abordar as pessoas no momento da consulta? Eu me lembro que quando eu comecei, eu tive sim essa insegurança, essa insegurança principalmente no momento da consulta, eu não sabia como eu ia me comportar no momento da consulta. Eu ficava com uma insegurança, inclusive, de será que eu vou saber responder todas as perguntas do meu paciente? E eu fui percebendo que, na verdade, a gente precisa começar. Porque se a gente não começa, a gente realmente vai ficar ali, paralisado, com medo, inseguro e sem conseguir sair do lugar. Então o medo, ele é um sentimento que ele está atrelado a muitas vezes uma falta de conhecimento, às vezes ele está atrelado não à falta de conhecimento, mas ele está atrelado a uma falta de confiança em si mesmo. Então é muito importante que a gente confie naquilo que a gente estudou, que a gente confie naquilo que a gente está fazendo. Isso tanto no nosso trabalho como serve também para a nossa vida. Então, como que a gente consegue não ter medo? É fazendo um curso? Não. A gente consegue não ter medo tendo esse conhecimento. É claro que cursos vão sempre auxiliar, mas isso está dentro da gente. Então, é muito mais profundo do que a gente imagina. A gente consegue resolver essa questão do medo e da insegurança quando a gente confia na gente. Então você olha para aquilo que você faz e você confia naquilo que você está entregando de resultado para os seus pacientes. Isso é que vai solucionar a questão do medo. Uma questão bem importante é a curva de aprendizado. A ansiedade é algo que eu acho que é inclusive o mal do século, né? A ansiedade, ela é algo que atrapalha muito em tudo na nossa vida. Não é porque você terminou de se formar agora que você precisa saber de tudo agora. E isso não vai acontecer, inclusive, né? Não vai acontecer.
Ninguém começou fazendo os preenchimentos mais avançados do dia para a noite, por exemplo. Ninguém começou fazendo os procedimentos mais avançados de uma hora para outra. Então, essa curva de aprendizado é algo que ela precisa ser respeitada. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Então, primeiro você entende anatomia, para depois você entender de intradermoterapia, de secagem de microvasos, para depois você entender, por exemplo, de toxina botulínica, para depois você entender de preenchimento. E depois você vai vendo várias vezes aqueles procedimentos, até que um dia você se sente seguro para fazer. E depois, você não vai fazer do dia para a noite todas as regiões de preenchimento. Você vai começar com MD Codes, com preenchimento de sulco nasogeniano, depois você vai para uma mandíbula, depois lá na frente é que você vai ter mão, inclusive, para fazer a região da boca, para fazer uma rinomodelação. E aí, quem sabe um dia você também vai estar preparado para fazer fio de sustentação. Então, tudo precisa respeitar essa curva de aprendizado. Não é do dia para a noite que a gente consegue adquirir conhecimento e também segurança naquilo que a gente está fazendo. Se essa curva de aprendizado ela for respeitada, você vai conseguir sucesso, mas para isso você vai precisar do quê? De paciência. Então a paciência ela é essencial para que a gente consiga depois realizar todos os procedimentos com segurança e entregando os melhores resultados. Algo que ajuda muito nessa questão de medo, insegurança e curva de aprendizado são os estudos e as atualizações. Isso você pode fazer tanto pagando cursos, investindo em cursos, congressos e tudo mais, quanto estudando em casa pelo próprio PubMed, que é um local onde você consegue fazer pesquisas de artigos científicos. Então, eu acho que quando a gente quer evoluir, a gente vai atrás. Então, não fique se vitimizando. Ah, mas eu não tenho condições de fazer um curso. Ah, mas não dá pra mim. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Sabe? Não fica se vitimizando. Tem como você ir atrás de forma gratuita. Tem como você realmente se atualizar estudando em casa. A internet, ela tá aí para isso. Então, quanto mais você estudar, quanto mais você tiver essa base de conhecimento, mais você vai se sentir muito tranquilo, inclusive para entregar conhecimento no momento da consulta, para entregar conhecimento para quem te acompanha no seu Instagram, que hoje é realmente uma fonte de venda dos seus serviços. Então você precisa dessas atualizações. Uma dica que eu dou para vocês é: não adianta você fazer essa base de estudos e atualizações quando você começa a atuar e depois você parar no tempo. Então, você precisa de uma rotina de estudos e de atualizações pelo menos uma vez por mês. Você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, você com certeza vai ficar para trás. E aí, a falta de medo, a falta de insegurança e o respeito à curva de aprendizado não terão feito efeito nenhum para você. Então, você precisa realmente sempre estar atualizado. Depois de pensar nisso tudo, você vai precisar pensar também na questão da gestão do seu negócio, que pode ser um consultório, como pode ser uma clínica, né? Quando é uma clínica, normalmente a gente tem mais profissionais atuando. E você vai precisar dominar a parte financeira desse negócio. Isso é algo que durante toda a nossa formação a gente não tem ideia de como fazer isso. Então, você pode investir numa pós-graduação de gestão, num MBA de gestão, você pode investir em cursos, né, dessa parte financeira, mas isso vai ser essencial para o seu caminhar. Essa é, inclusive, uma das dicas que eu gostaria de ter tido quando eu comecei. Quando a gente tem um negócio, quando a gente está à frente de um negócio, a primeira coisa que a gente precisa entender é que tem meses que esse negócio ele vai muito bem e tem meses que não são tão bons, né? E por isso que a gente precisa, tendo essa noção e tendo domínio financeiro, você consegue fazer um planejamento do seu negócio. Não confunda, inclusive, o seu negócio com a sua vida financeira pessoal. Separe um salário para você ou uma retirada para você, mas não faça essa confusão. Isso vai te auxiliar bastante. Foi algo que eu não ouvi. Eu fiz essa confusão no início,
E depois eu fui buscar esse conhecimento no MBA de Gestão e Marketing e me auxiliou bastante. Só que lembrando das atualizações e dos estudos, não adianta você se atualizar somente nos procedimentos que você realiza, você também precisa se atualizar nessa questão de gestão, nessa questão de domínio financeiro. É importante que você acredite mais em você, que você aprenda que cada profissional ele tem o seu público. Então, feito tudo isso, a gente começa a se deparar com a situação de: meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, tudo que me falaram para fazer e eu não tenho pacientes. Isso, assim, 90% das pessoas que chegam para fazer curso comigo, elas estão sempre sem paciência, elas estão sempre desesperadas para começar a ter sucesso, como se o sucesso fosse algo que a gente consegue do dia para a noite, né? Eu até cheguei a falar ontem com uma seguidora com relação a isso, ela também está bastante ansiosa, e ela me falou assim, eu às vezes choro, inclusive, pensando que eu não tenho paciente. E ela estava dizendo que ela tem essa dificuldade de acreditar nela, e ela tem essa dificuldade. E aí o que ela faz? Para conseguir pacientes, ela vai lá e ela baixa o preço dela. Então ela entra nessa bolha de preocupação, nessa bolha de impaciência, nessa bolha de não ter confiança naquilo que ela vai entregar. E aí o que ela faz com o serviço dela? Ela vai lá e baixa o valor, né, o preço do procedimento. Quando ela baixa o preço do procedimento para poder atender, ela está diminuindo o valor dela como profissional. Então não é isso que vai te fazer ter um público que depois vai ficar com você, porque você tem que entender que você só conseguiu fazer aquela venda porque você baixou o seu preço e não porque aquela pessoa ela admira o seu trabalho. E a gente precisa trabalhar com pessoas que admirem o nosso trabalho, que tenham confiança no nosso trabalho. E aí sim, a gente vai poder um dia chegar e dizer, não, eu tenho aqui uma cartela de clientes, eu tenho aqui uma cartela de pacientes. O que é ter uma cartela de clientes e pacientes? É ter ali pessoas que, quando pensam em fazer uma toxina botulínica, vão te procurar. É ter ali pessoas que, quando o preenchimento labial ele acabou, é você que essa pessoa vai te procurar. E não pessoas que vão procurar a promoção. Onde está mais barato porque é onde eu vou fazer. Então, muito cuidado, né? Você precisa saber qual vai ser o público que você vai querer atender. Eu não estou dizendo que não existem clínicas e profissionais, né, que trabalhem com essa coisa de ter um preço mais baixo e de realmente trabalhar só com promoção. Eu não estou dizendo que isso não funciona. Isso muitas vezes funciona, né? Mas aquele profissional ou aquela clínica sempre terão aquele tipo de paciente. Então saiba qual é o tipo de público que você quer ter. E depois que você descobrir qual é o seu público, tenha paciência, porque também não é do dia para a noite que esse público vai chegar. O público vai chegar a partir do momento que você demonstrar que você tem confiança em você mesmo. Então, o público vai chegar a partir do momento que você vai gravar um vídeo, por exemplo, no Instagram, e que você confia naquilo que você está passando de conhecimento para quem está ali te assistindo. Se isso não existir, a confiança não partir de você, a gente não tem como confiar também em você. Então a confiança, ela é tudo. Para finalizar, né, não se compare com outros profissionais, porque quando a gente se compara com outro profissional, isso também foi algo que eu disse ontem para essa seguidora que eu comentei com vocês, quando a gente se compara com outro profissional, a gente gera uma ansiedade muito grande na gente e nem sempre aquilo que está sendo mostrado ali no Instagram segue a realidade. Então, muito cuidado com essas comparações. Você precisa se comparar com você mesmo na sua evolução. E não, mas olha só, o meu vizinho aqui de porta atende o dia inteiro. Tá, atende o dia inteiro, mas
Atende ganhando realmente? Atende baixando muito o preço? Será que compensa? Às vezes compensa mais você atender poucas pessoas e ter um retorno financeiro positivo, pessoas que confiam no seu trabalho, do que você atender 10 pessoas por dia que sempre vão te dar problema, porque são pessoas que pagam barato, mas querem, né, um resultado incrível e que você acaba ainda se prejudicando no final das contas. Então, não se compare. É isso, pessoal. Espero muito que essas dicas ajudem vocês a terem uma carreira linda e vitoriosa. Esse foi o nosso programa de hoje e daqui 2 semanas tem mais. Para saber mais e tirar dúvidas, é só falar comigo no Instagram, no @doutora Gabriela Silveira. Um beijo grande e até mais!